Nos últimos episódios, nós estamos contando uma história que o Senhor Jesus nos diz, conhecida como a parábola do semeador, e ela diz a respeito da sua palavra, figurada como uma semente, que é lançada em alguns tipos de terreno. E hoje a gente vai entender o que significa quando essa semente cai em um solo pedregoso. Bem, nesse caso, a semente consegue germinar porque a camada mais superficial consegue envolver a semente, a camada mais superficial do solo envolve a semente e com água ela germina, dando início a uma nova planta, uma nova lavoura. Mas o grande problema de um solo raso não é a germinação em si, mas é a dificuldade de aprofundar as raízes dessa planta. Isso é bastante importante porque no período seco, vocês podem se lembrar que dificilmente a gente consegue ver uma vegetação verde, porque o solo seca e a água já não está mais disponível ali para as raízes, a não ser que elas sejam muito profundas. E a Bíblia compara essa condição ao desânimo nas provações, ou seja, há uma germinação, a gente conhece a palavra de Deus, mas porque o solo é pedregoso, porque o nosso coração ele está superficial, a raiz ela fica tão limitada que a planta chega a morrer pela falta d'água, ou seja, a gente desanima por conta das provações. E muitas vezes a gente entende que a nossa relação com Deus significa apenas receber bênçãos. Infelizmente isso está muito comum. É muito comum a gente escutar pregações a respeito de curas, libertação, poder, focando tanto em coisas sobrenaturais, e nos cultos é muito abordado a respeito das promessas de Deus como se isso fosse algo subjetivo e alinhado, inclusive com os planos que nós já tínhamos antes de conhecer a Deus. Eu já escutei a respeito de vigília para prosperidade ou de momento da virada financeira, e isso em cultos. E infelizmente esses assuntos, eles atraem mais do que uma pregação que aborda sobre nos reconhecermos como pecadores, sobre arrependimento, sobre tomarmos a nossa cruz e nos negarmos como uma condição necessária para seguir Jesus, como ele nos ensina. E eu quero te fazer uma pergunta. Se você vai a um culto, o que você gostaria de escutar? E essa resposta, a sua resposta, ela expõe como está o terreno do seu coração nessa condição, né? nesse intuito, se ele está como um solo pedregoso ou não. Mas após esse episódio, pessoal, já não importa tanto isso já não é tão importante, porque o Senhor nos expõe justamente para que a gente seja transformado, ou seja, para que o nosso coração deixe de ser um solo pedregoso e raso e passe a ser um terreno fértil para receber a palavra do Senhor. E no próximo episódio, inclusive, eu vou citar uma experiência minha em relação a isso. Mas o mais importante, pessoal, é nós reconhecermos o Senhor em todos os momentos, inclusive nos momentos de dificuldade. Porque quando nós o reconhecemos, a gente percebe que as raízes estão se aprofundando.